Você que lê e estuda a Bíblia Sagrada já deve ter notado que em algumas traduções da Bíblia existem alguns textos que estão entre colchetes, ou é apontado que este texto não faz parte de alguns manuscritos bíblicos. Mas por que alguns textos bíblicos não estão em alguns manuscritos? Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Antes de irmos ao assunto do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, não perca de vista este canal. Além disso, deixe o seu comentário, manifestando a sua opinião, sua crítica, seu acréscimo ao tema do vídeo, etc. E compartilhe este vídeo com outras pessoas que, assim como você, gostam muito de aprender sobre a Bíblia Sagrada, sobre teologia e sobre a vida cristã. Agora vamos ao vídeo explicando por que alguns textos bíblicos não se encontram em alguns manuscritos. Quando se fala em traduções e versões da Bíblia Sagrada, sejam do Antigo ou do Novo Testamento, sempre levanta-se a polêmica de qual das traduções é mais fiel ao texto original. Ou seja, das diversas traduções como Almeida Revista e Corrigida, Nova Versão Internacional, Almeida Revista e Atualizada, Bíblia de Jerusalém, King James, Nova Versão Transformadora e outras mais, qual se aproxima mais dos textos originais? É uma ótima pergunta que é difícil de ser respondida, devido à inexistência ou desconhecimento dos textos escritos pelos autores da Bíblia Sagrada. Assim, por mais que uma tradução da Bíblia Sagrada seja elaborada por especialistas e, acima de tudo, tementes a Deus, contudo, ainda permanece a questão sobre a confiabilidade de uma determinada tradução da Bíblia Sagrada. Agora, dando uma certa profundidade ao tema das traduções bíblicas, tomando como exemplo o final do texto do Evangelho de Marcos, algumas traduções apresentam nesse texto bíblico a seguinte informação. Alguns manuscritos antigos não trazem os versículos 9 a 20. Outros manuscritos do Evangelho de Marcos apresentam finais diferentes. Esta informação está no final do texto do Evangelho de Marcos, na tradução bíblica Nova Versão Internacional, NVI. Mas qual a razão desta informação e por que em outras traduções colocam o texto bíblico entre colchetes? Antes de passarmos adiante na questão de alguns textos bíblicos que estão presentes somente em alguns manuscritos bíblicos, é de grande importância sabermos definições sobre os textos da Bíblia Sagrada. Ou seja, embora sejam todos chamados de manuscritos, mas precisamos conhecer o que vem a ser um autógrafo e uma cópia de um texto bíblico. O texto escrito pelo próprio autor é chamado de autógrafo, isto é, os textos escritos por Isaías, Moisés, Davi, Paulo, Mateus, João, Pedro e outros diversos autores dos livros da Bíblia Sagrada são denominados de autógrafos. Quanto a estes autógrafos, não se tem informações de suas existências, ou foram perdidos no decorrer da história, ou podem estar escondidos ou guardados em diversos locais por onde se deu as origens do judaísmo e do cristianismo. Agora, o que temos são as cópias destes autógrafos, que foram produzidas ao longo da história. Estas cópias são denominadas de manuscritos. Por isso existem os famosos manuscritos de Qumran, o Códex Alepo, o Códex de Leningrado e diversos outros manuscritos do Antigo e do Novo Testamento, que foram sendo descobertos ao longo da história. Estes manuscritos são cópias, às vezes cópias das cópias e ainda cópias das cópias das cópias de um determinado autógrafo de um livro bíblico. Nesse sentido, é importante ressaltar que as cópias, os manuscritos, não eram feitas da mesma maneira que um livro é editado em nossos dias. Ou seja, no tempo das cópias não existiam máquinas copiadoras, PDFs,
scanners, máquinas de escrever e tudo mais que temos hoje. As cópias eram feitas manualmente e às vezes sob severa perseguição, mudança repentina de endereço, escassez de materiais, dificuldade de iluminação, etc. Produzir uma cópia de um texto bíblico era uma imensa aventura. Por isso e outras coisas mais, muitas cópias possuem diferenças entre si. Mesmo assim, ao longo da história, foram produzidas inúmeras cópias dos livros bíblicos. Diversos manuscritos bíblicos foram produzidos. Sabendo de que não se tem mais notícia alguma dos autógrafos bíblicos e o que se tem em mãos é o resultado da compilação de diversos manuscritos, logo, por terem diferenças nestes manuscritos, consequentemente, teremos traduções e versões diferentes da Bíblia Sagrada. E como apontado na introdução, no Evangelho de Marcos encontramos uma dificuldade com seu texto final. Ou seja, na tradução Almeida Revista e Corrigida, no capítulo 16, o texto bíblico vai do versículo 1 ao versículo 19, enquanto na Nova Versão Internacional, embora o texto apresente do versículo 1 ao 16, contudo, existe uma observação afirmando: alguns manuscritos antigos não trazem os versículos 9 a 20. Outros manuscritos do Evangelho de Marcos apresentam finais diferentes. Esta informação indica que nos manuscritos utilizados na tradução NVI do Novo Testamento não constam os versículos 9 a 20 no final do Evangelho de Marcos. Em algumas traduções, o texto bíblico é colocado entre colchetes, com a informação no rodapé do texto bíblico, apontando que o texto não se encontra em outros manuscritos. As traduções bíblicas que informam que determinado texto bíblico não se encontra em alguns manuscritos é em virtude desta tradução ter sido submetida a uma crítica textual. Ou seja, foram submetidas a um rigoroso trabalho de comparação de diversos manuscritos bíblicos, que propõe chegar a um sentido mais próximo do texto original. Mesmo assim, os textos utilizados são manuscritos encontrados, são apenas diversas cópias de textos bíblicos, não sendo os autógrafos bíblicos. Ainda que se afirme que algumas traduções já estejam omitindo versículos bíblicos que entram nesta discussão, e haja também o veemente interesse da pós-modernidade em atualizar a Bíblia Sagrada nas questões de gênero, violência, linguagem, dons espirituais, milagres, etc., fazendo com que o texto bíblico seja submetido à mentalidade do século XXI, então é preferível manter o conjunto do texto bíblico do que parte dele, pois quem tem parte não terá conhecimento do todo, mas quem faz uso do todo pode analisar particularmente cada parte quando há a necessidade. Neste sentido, sem entrar nos detalhes das inúmeras omissões do texto bíblico proporcionadas pelas recentes traduções, é preferível ficar com o texto bíblico mais completo, pois assim não se corre o risco de se subtrair verdades bíblicas essenciais à fé cristã. Você sabia que, sendo um membro do canal, você tem acesso a dezenas de estudos bíblicos no formato PDF? Cada vídeo aqui do canal, a partir do vídeo número 83, você tem um estudo bíblico para baixar, imprimir e compartilhar. Assim, são dezenas de estudos bíblicos disponíveis para você. Para ter mais informações sobre a assinatura do canal, clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro. E se você quiser investir no canal, contribuindo com a produção dos vídeos, você pode enviar sua doação. A chave Pix está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.